Então é isso aí, pessoal. Veltotune no ar, finalmente. Eu queria me desculpar muitíssimo com vocês que, há 10 dias atrás, eu insisti pra galera fazer a inscrição no canal. A galera veio, fez a inscrição no canal, precisava de 100 pessoas para criar uma URL legal. No final a gente já está com mais de 200, o que é ótimo. Porém, ficamos aí mais de uma semana sem conteúdo nenhum no canal. E eu tenho uma desculpa, assim, vocês vão ter que entender que a minha voz, que continua não boa, como vocês podem perceber, mas que está muito legal não, mas o suficiente para que a gente consiga fazer ao menos esse vídeo. Inclusive, eu gostaria de cantar, porque esta série vai tratar justamente disso. Duas coisas que a gente vai unir nesse bate-papo, que é música e literatura. Eu era para ter feito um programa piloto, infelizmente, como eu falei, não foi possível, então eu já vou começar assim, já vai fazendo. E por isso já tem aqui um convidado, que é o meu querido amigo, Guilherme Lessa Bica. Pois muito bem, Guilherme, bem-vindo, obrigado por estar aqui. Você está sendo o nosso primeiro convidado no canal, e eu acho que é muito coerente, porque afinal é um cara que ele trabalha bastante nas duas áreas, né? Tu, além de ser jornalista, tu é escritor, tu dá aula e agora está aí com esses projetos de música bem bacana. Vamos começar por aí, me fala um pouco dos projetos musicais que tu está encabeçando. Boa. Primeiro, obrigado, né, Velto, pelo convite. Muito honrado de ser o primeiro convidado desse teu projeto. E eu faço parte do Pelas Tabelas e da Pequena Serenata, né? Tu não estava do início mesmo, não é verdade? Não, a Liane Tonelotto, né, que hoje Sim. é parceira da Pequena Serenata, era também do grupo. E, enfim, de tanto estar junto, de assistir os guris tocarem, eu acho que uma hora eles se compadeceram com a minha situação e me chamaram para ir para cima do palco. Pô, assisti pra caramba também, não vou de me convidarem, hein, viu só? Tu falou sobre o livro da Liane que deve estar entrando no forno, esperamos que sim, mas vamos falar sobre os teus trabalhos que já saíram do forno, estão aqui prontinhos. Fala primeiro disso aqui, Guaíba Labirinto. Guaíba Labirinto. O Guaíba Labirinto é uma reunião de uma coletânea de crônicas e poemas que eu venho publicando desde 2014, numa coluna que eu tenho no jornal Guaíba. E o Guaíba Labirinto é resultado disso, assim, foi um livro feito completamente de forma independente, chamando os amigos para ajudar. E por falar em trabalhos coletivos, temos mais esse aqui, que é Entre Amarras e Nós, fala um pouquinho essa desse outro trabalho aqui. Ó. É uma coletânea de 19 escritores guaibenses, foi lançada agora na Feira do Livro, na 30ª Feira do Livro de Guaíba. E pelo menos com essa dimensão, assim, com essa quantidade, é a primeira coletânea guaibense, né? Isso eu acho que é o mais interessante. Esse aqui são produções tuas, uma das quais tu participa. Vamos falar um pouco aqui, ó, sobre estes livros que tu trouxe e que aí são sobre o teu consumo. Vamos falar aqui, começar por um que também é um dos meus preferidos, Pablo Neruda. Neruda, né? O Neruda é leitura obrigatória para os latino-americanos, né? Inquestionável, né? Vamos adiante aqui, ó. Vamos lá. Esse aqui, amigo nosso, falar um pouquinho de Altair Martins. Esse cara é um monstro, né, da literatura brasileira, é tão jovem, tão próximo, né, de nós guaibenses e às vezes desconhecido de muitos lá da cidade, mas esse ano foi o patrono, né? Inclusive ele foi, isso que eu ia falar, ele foi o patrono da Feira do Livro, da 30ª Feira do Livro lá da cidade de Guaíba. Eu tive a oportunidade de conversar, de entrevistar ele, não para esse canal que está começando agora, mas com outro canal que vocês também podem procurar aí, que é o Pensa o Seguinte. Então vai lá no youtube.com/Pensa o Seguinte, tem a nossa entrevista com o Altair Martins e com outras figuras, outras personagens da Feira do Livro. Inclusive conversamos com a Liane, que a gente mencionou agora há pouco. Ela falou um pouquinho com a gente lá, outros artistas, outros cantores. E lá no Pensa o Seguinte a gente tem também a gente fala muito de cultura, mas a gente tem outros temas sociais. Já falamos sobre apropriação cultural, falamos sobre publicidade infantil. Então uma outra discussão, mas eu também estou lá participando com uma galera legal. A gente debate, a gente discute. Dá uma olhadinha lá, dá uma conferida. O Altair, com certeza, né? Uma inspiração desde muito jovem, assim. Mas me encantam especialmente os escritores, os cancioneiros também, os cancionistas, que conseguem conjugar essa tentativa de uma experimentação formal, como é o caso do Altair, como é o caso do Julio Cortázar, que é outro escritor argentino aí que eu trouxe o livro dele, com uma capacidade de contar... o História de Cronópolis e Famas. Com a capacidade de contar histórias bacanas, assim, que te comovem. Então, ao mesmo tempo que tu tem uma experiência de linguagem ali, que é como se tu estivesse conhecendo o teu idioma pela primeira vez, pelas mãos do Altair, ele te apresenta uma língua portuguesa nova, né? Parece que a gente está aprendendo língua portuguesa. Exatamente. Ao mesmo tempo ele consegue nos entregar enredos interessantes, ele consegue nos entregar personagens que nos comovem, né? Que nos ensinam mais sobre a vida. Então,
Tu habita essas duas dimensões, a dimensão da dinâmico linguagem e sensível. E a dimensão da vida. Pois bem, temos aqui Daniel Galera. Galera, é Galera mesmo? Daniel Galera. Pronuncia assim? Isso. Esse cara é um paulista. Capa né? legal, hein? É um paulista que se criou aqui, em Porto Alegre, desde muito novo. No começo dos anos 2000, ele e o Daniel Pelizari criaram Livros do Mal, que foi uma editora independente que movimentou assim, a cena literária gaúcha. E esse foi um dos livros lançados na época, depois ele acabou lançando também pela Companhia das Letras. Mas eu acho que junto com o Altair, é um dos grandes nomes, assim, eu acho, da prosa brasileira contemporânea. Maravilha. Agora, para equilibrar a coisa, já que esta proposta é música e literatura, o Guilherme vai fazer aqui uma composição própria dele pra gente curtir, beleza? Vamos lá. Quando o sol raiar e a garrafa vazia nos denunciar, somos filhos de outro dia. Haverá alguma memória pra lembrarmos juntos. Não é fácil, eu sei, eu também prefiro a rua, o telhado é o céu e a casa é toda tua. Em noites de pouca lua, vamos celebrar. Eu quero é viver, eu quero é viver, eu quero é viver, eu quero é viver. Quando o sol raiar e a garrafa vazia nos anunciar, somos filhos de outro dia. Haverá alguma saudade pra chorarmos juntos. Não é fácil, eu sei, eu também dormi na rua, a cachaça ao mel, minha mão junto da tua. Em noites de muita lua, vamos celebrar. Eu quero é viver, eu quero é viver, eu quero é viver, eu quero é viver. Muito bacana, então me fala um pouquinho que composição é essa, como tu criou essa música? O nome dela é Eu Quero É Viver e, cara, faz parte de umas canções que eu vim fazendo nos últimos anos e deixava engavetado com vergonha de mostrar pros amigos, assim. Perfeito. Até que perdi um pouco dessa vergonha, comecei a mostrar pro pessoal pelas tabelas, pra Liane, pro Eduardo Quadros, que é um compadre também que tá sempre no bolo, né, um grande amigo. E aí acabou entrando no repertório da Pequena Serenata. Cara, para esgotar os livros, eu queria que tu falasse um pouquinho desse aqui também, ó. Autor, A Longa Viagem de Prazer. O Juan José Morosoli, que é um uruguaio, lá do começo do século passado. E é um cara que fala... Eu tô me sentindo muito ignorante em algumas coisas que eu realmente eu não acho conheço. Certamente, se tu for apresentar o teu cânone pessoal, eu não vou conhecer muita coisa, né? Acho que esse é o grande barato da literatura. Não, e é ótimo que eu já sei a quem pedir livros emprestados agora. Temos uma biblioteca à disposição. Maravilha. É um uruguaio que sempre tratou daqueles tipos ordinários, assim, né? Pequenos, entre aspas, que moram no interior, assim, do campo. E que já naquele período estavam começando a entrar em extinção e que hoje devem ser muito mais raros ainda, né? Mas são histórias assim ordinárias, quase crônicas, ainda que sejam contos, tem uma tensão narrativa do conto, mas personagens marginais, assim, que não são grandes aventuras, mas que
que o Morosoli tem uma capacidade de costura narrativa que consegue nos comover em algumas dessas histórias. E eu quis trazer isso aqui porque eu sinto também que a minha relação com a palavra ela vem desde quando guri, porque meus pais sempre ouviram muita música em casa. A minha mãe sempre ouvindo muita música brasileira, sem um critério muito declarado, ouvindo desde Cheiro de Amor, e todos os modos de axé e sertanejo possíveis, isso é bacana, não é? até Chico, Bethânia, Belchior. Então ela sempre teve nessa mistura muito louca, assim. Sim, eu gosto de me dizer assim, eu escuto muito, só tal tipo de música, mas quando toca qualquer coisa, eu saio cantando todo e digo assim, nossa, eu sei que a gente consome de tudo e acaba aprendendo de tudo. A canção acho que tá na veia do brasileiro. E ao mesmo tempo meu pai ouvindo a Rádio Liberdade. Então, tu já teve isso da fase do isso eu não escuto, tipo aquela coisa. Sim, né? A gente tem, né? Anos. Hoje em dia eu acho meio arrogante. Os 20 anos são insuportáveis, né? Porque tu acha que sabe tudo. Não, isso eu não escuto, isso eu não ouço. Chegaram pro Nelson Rodrigues e perguntaram pra ele, qual é o teu conselho pros jovens? E ele disse, envelheça. Acho que nesse caso é perfeitamente aplicável, né? Exatamente. Porque quando tu tem 20 anos, tu acha que... E acho que é bom também ter essa sensação, mas o tempo vai te ensinando muita coisa, né? E o Morosoli tá aqui porque o pai escutava muito a Rádio Liberdade quando era guri. A Rádio Liberdade que toca tradicionalismo, né? Toca canções tradicionalistas. Então o churrasco de sábado e de domingo era preparado com a trilha sonora da Rádio Liberdade. E eu acho que essas duas vertentes, assim, da mãe escutando música brasileira e do pai ouvindo essa música tradicionalista, meio que me formaram de alguma maneira. Formaram essa minha relação com a palavra lá atrás, né? Essa relação que foi depois amadurecer com a literatura. Tá, e em matéria de projetos de literatura, tu tem alguma coisa encaminhada, tem alguma ideia, um embriãozinho aí? Cara, tem um romance que ele foi feito pro mestrado, né? Lá no mestrado de escrita criativa da PUC, tu tem que entregar uma obra literária pronta e um ensaio junto com ela que reflete sobre a composição dessa obra, sobre o gênero que ela pertence e tal. E é um romance chamado No Meio do Rio, só que já faz 5 anos e eu ainda não publiquei ele, se mexendo, e não sei se algum dia ele vai ser publicado, ele tá lá na gaveta ainda parado. Tem também um livro de contos que eu quero também publicar no máximo até o ano que vem. Nossa, e comecei uma série de poemas que são quase exercícios poéticos, assim. Então não é nem só projeto, são no mínimo 3. Na verdade, mas a ideia é essa, né? Sempre tá transitando. Mas a minha relação também com a literatura, ela depende muito de me vincular a projetos, assim, porque senão a procrastinação me toma e eu não produzo nada. Sim, exatamente. Eu não sei se tu passa por isso, mas eu preciso muito, quando eu começo a escrever em volume, assim, parar de fazer aquilo e não olhar para aquilo por um tempo. Tanto é que agora, como estou escrevendo contos, eu achei nos contos, assim, tipo, a fórmula ideal, que eu nunca escrevo um único conto. Eu sempre escrevo 2 contos no mínimo. Porque tem horas que eu não aguento mais estar diante daquela história, então eu preciso refrescar minha cabeça e quero ser produtivo ao mesmo tempo. Então eu parto pro segundo, aí parece que eu tô fazendo outra coisa, dou uma relaxada, escrevo sobre outro tema, depois volto para aquele. Mas não sei se é para ti. Para mim eu acho, para muitas pessoas. A escrita, ela é prazerosa, mas ela pode ser um pouquinho angustiante, não é? É um processo louco. Sim, acho que tem, né, essa relação. Eu não sei, eu sofro às vezes. Eu acho que a coisa que mais me angustia é a certeza de que aquela obra que eu estou construindo na minha cabeça jamais vai conseguir ser reproduzida quando eu for colocar no papel, no computador, né, ou no violão. Isso é uma surpresa que a gente tem, mas que eu particularmente, no começo eu senti essa frustração, mas atualmente eu gosto de ver como uma história ela tem uma vida própria, né? Ela percorre caminhos que tu não esperava, de repente eu penso no fim quando eu escrevo história, não sei se tu faz assim, cada um tem seu processo. Geralmente eu penso no título e no fim de um conto, por exemplo. E à medida que eu vou construindo o início e o meio, aquele fim pretendido se perde em algum lugar e vai para um caminho próprio. Não que eu goste mais, que eu goste menos, mas eu gosto de ver como as ideias que são nossas, elas percorrem outros caminhos às vezes. Não sei se ocorre contigo. O conto tem muito disso, né? Daquele fim que te nocauteia. Cortázar falava que enquanto o romance ele te derrota por pontos, né? Relacionando essa metáfora do boxe, o conto ele te derrota por nocaute, assim, né? Te nocauteia naquele final. Pois é, eu tenho muito de ficar ruminando, assim, frases, uma palavra que me pega. Como eu tenho me relacionado mais com a música nos últimos anos, embora ainda me sinta um pouco constrangido de falar, se
que sou instrumentista e cantor, eu sinto que ainda estou aprendendo a conhecer assim, a minha voz e a me aceitar cantando, que eu acho que é um processo também difícil, né? Da gente se ouvir. É um aprendizado diário, assim, de aceitar a própria voz. Que eu só canto hoje em dia porque eu ignoro a mim mesmo, porque as outras pessoas elogiam minha voz e me elogiam cantando. Eu não gosto, mas como eu gosto incorporar essa tarde. Eu gosto tanto de cantar que eu penso assim comigo, eu não gosto do jeito que eu canto, mas os outros estão me escutando, tá de boa. E eu gosto de cantar, então eu vou continuar cantando. Vou roubar essa tática pra mim. Cara, eu também jamais vou dizer cantor. Quer dizer, de repente tu me vem me dizendo agora pra me vender, mas no meu coração eu digo que eu sou um cara que gosta de cantar. Você foi um caso perdido, perito algum solucionou. Como se despetala a pétala da tua flor, como se eu andasse numa esteira que não ligou. E ao fim da corrida faltasse energia, mesmo assim eu ia tentar. Beija-flor, bate menos asas do que eu corro atrás de ti. Eu só corro e nunca chego até aí. Tá bem que a paciência é um dom que carrego em mim. Mesmo que a tristeza estendesse o fio da saudade por toda a eternidade, ou mais ou não.